Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Agora capítulo 18, versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por fim, o livro do Apocalipse, capítulo 1. Versículo 17. Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. O povo de Deus diz: amém. Pode se assentar. A mensagem desta manhã, uma breve mensagem, mas nela eu quero tratar com os irmãos de algo de suma importância relacionado aos atos e momentos da vida da igreja que hoje viveremos. A mensagem desta manhã tem por título: o poder das chaves, posto que nas 3 passagens que lemos, referência é feita a este instrumento. Você vai achar curioso saber, como eu aprendi esses dias, que antes de a humanidade a aprender a escrever, a humanidade aprendeu a trancar portas. Por isso não existe registro de quem foi o genial que pensou isto. As chaves primitivas que foram encontradas no Egito e na Assíria eram espécies de travas horizontais que você entrava e elas se encaixavam nos dentes da outra parte e pelo encaixe conseguiam subir a travanca e fazer a porta se abrir. Não sei se eu expliquei bem o suficiente, mas está no limite das minhas capacidades, tenha paciência comigo. Claro, isso foi posteriormente substituído e já nos tempos da era do cobre foram desenvolvidas ferramentas semelhantes de metal. Quer dizer que antes de o ser humano descobrir que ele precisava registrar a informação, ele já descobriu que ele precisava vedar acesso a certos compartimentos. Você verá que a primeira referência que se faz a um par de chaves na Bíblia é tão antigo quanto o tempo dos juízes. Está lá no capítulo 3, versículo 25, quando o rei Eglon, que era imensamente obeso, lembra dessa passagem? Foi morto por Eude, e os seus servos supunham que ele estava trancado no cômodo.
E então foi assim que um dos seus servos, que tinha acesso às chaves das câmaras reais, abriu a porta e encontrou o rei já morto. A lógica é simples. Chave quer dizer porta, porta quer dizer acesso. Nós temos a referência bíblica então, em 3 passagens que nós lemos, mas não exatamente referindo-se à mesma autoridade. E é esta a breve mensagem que eu quero compartilhar com vocês. O Senhor Jesus Cristo disse em Apocalipse 1, que tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Isto nos apresenta 2 dimensões. Apresenta primeiro, na verdade, uma coisa somente, mas em 2 facetas. Nos apresenta a segurança que nós podemos desfrutar se Cristo é o Senhor das nossas vidas. Se Ele tem em suas mãos as chaves da morte, quer dizer que a morte não é mais algo descontrolado, mas algo dominado pelo nosso amoroso Senhor. Eu já conheci ao longo da vida muitas pessoas, inclusive crentes professos, que têm pavor da morte, mas para mim não pode haver contradição maior do que um salvo ter medo da morte. Primeiro porque Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz que o Senhor Jesus se fez um homem de carne e sangue para que livrasse aqueles que estão sujeitos à morte. Veja, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, ou seja, fez-se um homem de carne e sangue, para que, pela morte, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, aniquilasse o que tinha. Eu gosto que a versão corrigida traz este verbo no passado. O que tinha o império da morte, isto é, o diabo, versículo 15, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Se você sabe que a chave da morte está na mão do seu Senhor e do seu Salvador, não há por que temê-la. Não importa como ela chegará para mim ou para você, em que momento da vida, de que forma isso acontecerá. Nós sabemos, não sabemos, irmãos, o que acontecerá conosco após a nossa morte? Você sabe o que acontecerá com você após a sua morte? Os anjos vão levar você ao paraíso, ao seio de Abraão, a um lugar de conforto inigualável até o dia da ressurreição, e você terá acesso ao trono e você verá a face do Senhor Jesus Cristo enquanto espera o dia da ressurreição dos mortos. Pode haver coisa mais gloriosa? Paulo disse: eu queria partir, mas se eu ficar é útil, então que eu fique enquanto for útil, porque eu queria era partir e estar com Cristo. Quem não sabe este versículo, o que ele diz? É muito melhor. Jesus tem também em suas mãos a chave do inferno, e isto é uma referência clara à segurança da salvação. Eu vou pedir que você entoe, exclame um retumbante amém, se a sua resposta for sim à pergunta que em seguida eu farei. Combinado? Fica combinado para ser espontâneo. Você tem certeza da salvação? Amém. Não é para ser um achismo, não é para ser um otimismo, não é para ser um acho que sim ou tomara que. 1 de João capítulo 5, versículo 13, é claro quando diz: estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna, vós os que credes no seu nome. Não é um otimismo, não é um acaso, não é uma expectativa, é uma absoluta certeza. Esta autoridade, porque a figura das chaves na Bíblia representa isto, a autoridade. Esta autoridade pertence ao Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo quem dá a certeza da vida eterna. E como Ele faz? Ele o faz pelas promessas reveladas no seu livro, Ele o faz pela garantia que Ele deu destas promessas na cruz, pelo seu próprio sangue e pela sua ressurreição. Os apóstolos tinham chaves também, como ele disse ao apóstolo Pedro: a ti darei as chaves do reino dos céus. O negócio é que a nossa tradução em português às vezes não ajuda a gente a entender, porque você precisa prestar atenção no que Jesus disse novamente em Mateus capítulo 16. Ele disse assim: a ti darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que
tudo o que, quero frisar de novo, tudo o que, a nova tradução da linguagem de hoje diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você proibir na terra. Melhor dizendo, uma tradução diz: tudo aquilo. Não é referente, portanto, a pessoas. Não está escrito todo aquele, mas todo aquilo. Não está escrito a alguém, mas algo. Refere-se ao poder de ensino dos apóstolos, à autoridade que foi confiada sobre eles pelo Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que em Efésios 2, versículo 20, está dito que nós, os crentes, estamos edificados sobre os apóstolos, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quer dizer o quê? Que a salvação que Jesus Cristo abriu e que pertence a Ele dar, é acessada, preste muita atenção, minha mensagem é breve, mas é importante, é acessada pelo ensinamento apostólico. Se alguém não confessa a doutrina dos apóstolos, que outra coisa não é senão o Novo Testamento, senão aquilo que os apóstolos foram instrumento de Deus para nos legar pela inspiração do Espírito Santo, se alguém não confessa a fé apostólica, esta pessoa não pertence ao reino dos céus, esta pessoa está fora do reino dos céus. Quer dizer que a autoridade que o Senhor delegou a eles foi a autoridade de ensinar, de ser os portadores da sua palavra, e nesse sentido é que nós usamos a palavra apostólica, é nesse sentido que nós usamos a autoridade apostólica. Jesus Cristo abre o caminho, Jesus Cristo é quem dá a salvação, mas deu aos apóstolos, deu aos apóstolos a autoridade de ensinar em nome dele o que é que leva à salvação. A essência de uma igreja apostólica é a genuína pregação do Evangelho. E então nós chegamos ao terceiro texto de Mateus capítulo 18, porque no primeiro texto de Apocalipse 1 ele diz: eu tenho as chaves. No segundo texto de Mateus 16, ele deu as chaves aos apóstolos, mas aqui as chaves do ensinamento, as chaves da doutrina. Em capítulo 18 de Mateus, as chaves estão com a igreja. Ele diz: o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado do céu. Será, meus amados irmãos, que nosso Salvador, na contramão de tudo, a dica é esta, porque a Bíblia não tem contradições, está ensinando que a igreja pode dar ou tirar a salvação das pessoas? Direi aos irmãos, não. A igreja, no entanto, como representante de Deus na terra, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. A igreja, no entanto, como representante de Deus na terra, reconhece a obra de Deus feita na vida de algumas pessoas. Imagine que você vai lá em Brasília e para diante do Palácio da Alvorada e chega para o porteiro ou o guarda ou quem está lá na porta, na guarita, e diz assim: eu conheço o presidente, eu quero entrar. Ele vai te responder: você e todo mundo conhece o presidente. Agora, se o presidente interfona lá da mesa bonita dele, pega o interfone e diz assim: eu conheço ele, pode deixar entrar. De alguma forma, o poder das chaves da igreja, não é do pastor, é da igreja do Senhor Jesus Cristo, é o poder de reconhecer nas vidas das pessoas que elas têm essa vinculação, essa pertença, essa posição espiritual que lhes foi dada por Jesus Cristo. Como a igreja dá isto? De 3 maneiras. A igreja dá isso pelo batismo. Irmãos, eu não sei dizer para vocês, todos os domingos eu me alegro muito quando estou aqui, mas os domingos que esse tanque está cheio de água são domingos extraordinários de alegria para mim. Eu queria que ficasse assim todo domingo. São os domingos que a gente fica muito feliz. O que vai acontecer aqui hoje à noite? Eu quero dar a dica para você no começo do culto, viu? No comecinho do culto. A igreja vai reconhecer na vida destes que serão batizados
que a obra que o Senhor fez em cada um de nós que já somos parte da igreja, a maravilhosa obra da salvação, foi feita também na vida desses nossos irmãos. É assim que a igreja exerce o seu poder das chaves que Jesus Cristo lhe delegou. Ela reconhece, e como ela reconhecerá? Ouvindo a profissão de fé, ouvindo o testemunho de salvação, ela reconhecerá que estes irmãos experimentaram a genuína salvação, e já têm em si o novo nascimento, a lavagem da regeneração, a renovação do Espírito Santo, que tem essas bênçãos extraordinárias da vida eterna. Então a igreja reconhece isso. Primeira forma, pelo batismo. Segunda forma, pela membresia. Lembra daquele texto que eu já li aqui uma dúzia de vezes, lá de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, estender a destra da comunhão? Estender a destra da comunhão é um reconhecimento de igualdade, de estar em posição equânime, idêntica perante Deus, é dizer, você é um como eu no Senhor. Membresia é isto. Não, irmãos, eu não acredito que a membresia de uma igreja seja algo que faz a pessoa ser salva. Mas acredito que toda pessoa salva desejará fazer parte de uma igreja bíblica. Acredito que a vontade de Deus é que os salvos todos andem juntos, em bandos, como igrejas bíblicas. E acredito sim que outra coisa mais pública do que a membresia numa igreja bíblica não há, como identificador, como marca, como credencial da salvação. Terceira forma, a primeira, batismo. A segunda, membresia. A terceira, como nós teremos esta noite, mais um santo privilégio, a ceia do Senhor. Nós já conhecemos os irmãos já me ouviram contar isto tantas vezes, mas quando o trabalho evangélico começou no Brasil, a coisa era feita de um jeito um pouquinho diferente. De vez em quando eu fico até pensando em resgatar esse costume do cálice único, só para a gente poder ter essa experiência. Não faça isso, pastor, por favor, não. Tem uma outra história, mas hoje eu não vou contá-la não, deixa para uma outra ocasião. As igrejas faziam comunhão de cálice único. Agora, isto pode parecer que ofende o nosso brio, nossa sensibilidade higiênica, mas por outro lado, eu já disse isso outras vezes, o marido e a esposa com frequência bebem do mesmo copo. Eu já conheci casal que divide até a escova de dentes. Nós não temos certos pruridos. E a ceia do Senhor, ela representa algo muito mais profundo do que apenas essa questão. Ela representa a nossa aceitação uns dos outros. Ela é uma declaração de que nós nos aceitamos uns aos outros como irmãos de uma mesma família. Como a igreja exerce o seu poder das chaves? Não por declaração, não pertence a ela este poder. Quem salva é Jesus. O caminho para chegar a essa salvação é o ensino dos apóstolos, mas o usufruto dos benefícios desta salvação acontece no meio de uma igreja bíblica, que exerce essa autoridade que Cristo lhe deu de três formas. Exerce essa autoridade pelo batismo, pela membresia e pela comunhão. A igreja do Senhor Jesus Cristo, chamada Batista Plenitude, está convocada para exercer o seu ministério das chaves. Vai ouvir a profissão de fé, vai conhecer aqueles que desejam ingressar à igreja, e dessa maneira manifestaremos publicamente nosso reconhecimento de que a obra salvadora do Senhor terá sido efetuada na vida desses, que estendemos a destra da comunhão a eles, reconhecendo que são discípulos conosco, e que conosco viveremos juntos, eles conosco viveremos juntos a vida cristã, e que juntos prosseguiremos, comendo o pão e bebendo do cálice, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Deus, pelas bênçãos do Senhor na nossa vida, por esse culto pela manhã, pelas profissões de fé, pelos novos membros que foram recebidos, pelos teus servos, Deus, que recebem da mão do Senhor mais um ano de vida completo. Obrigado pela saúde, Deus, pela salvação, pelas provisões e proteções que o Senhor lhes tem dispensado. Pai, que o Senhor continue a abençoar a todos, Deus, abençoa a Lívia e Marcel,
Ingrid e Vitória, Ana Cláudia e Ivan, abençoar, Deus, a Olívia, abençoar o Daniel, abençoar, Senhor, Zeca e Vanessa, o Senhor Carlos, abençoar teu servo Davi e toda a sua família. Aceita os dízimos e ofertas que aqui foram trazidos e ser servidos, Senhor Deus, de usar deste dinheiro para a expansão da tua obra e para glorificar o nome do teu Filho. Obrigado por este culto, obrigado pela tua presença entre nós. E irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está no céu, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e todos os dias, até que Jesus Cristo venha nos buscar. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz amém.